Palmas para ele, gente. Meu Deus do céu. Ou foi Monster ou foi cafeína, não sei. Alguma coisa. Foi corrida, né? Foi adrenalina. De quem que é essa pasta aqui? É de alguém? Pasta? Posso tirar? De quem que esse copo aqui? De quem que esse pasta de dente aqui? Escova de dente? Obrigado. Obrigado. Boa noite, gente. Tudo bem? Tá bom. Estamos terminando a série O Cerco. Semana que vem começamos a série Inconformados. Então, vamos aproveitar essa última reunião desse tema, porque todo cerco tem um fim. Um dia ele acaba, né? Então, é muito importante que enquanto você está passando pelo inferno, que você não pare. Continue caminhando. Deus está ali com você, Deus está passando por esse momento com você, e Ele vai fazer com que você chegue lá do outro lado, e você vai sair bem mais forte do que você entrou. Então existe um tempo para acabar o cerco. E muitas vezes Deus estabelece o início, e Ele sempre estabelece um fim. E eu quero compartilhar um pouquinho com você, algo que Deus colocou no meu coração, em relação a essa verdade, né? Então, nós temos ali em Jeremias 29:10, diz o seguinte: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Deus, quando Ele estava olhando a situação do povo dele, que constantemente estavam se desviando, constantemente estavam fazendo aquilo que Deus dizia, não faça, não faça, não faça, né? E o povo fazia, e Deus, Ele é muito longânimo, e Ele sempre espera que a pessoa se arrependa, para que Ele eventualmente entre em ação e traga uma correção. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Mas quando Deus estabelece uma varinha sobre nós, ou Ele estabelece uma lição sobre nós, Ele só disciplina a quem Ele ama. Eu sei que tem alguns de vocês dizendo, Deus, pare de me amar tanto, né? Tanta disciplina, né? Mas se você não está sendo disciplinado, se você está tendo uma vida totalmente solta, tudo tranquilo, assim, nada te acontece, nenhuma correção, talvez você esteja muito desconectado de Deus. E eu quero aconselhar você a abrir bem teu coração e prestar atenção naquilo que Deus faz com aqueles que Ele ama. E a disciplina do Senhor, no momento, ela é desagradável, ela dói, ela chateia a gente. Mesmo assim, você e eu como pais, nós vamos corrigir nossos filhos, porque a gente sabe que isso também é uma expressão de amor. É uma maneira da gente fazer com que a nossa criança, os nossos filhos, se tornem pessoas maduras, se tornem pessoas melhores, se tornem pessoas que sejam bênção na sociedade. Então, assim como eu disse, existe um tempo do fim. Deus estabeleceu 70 anos. Bom, agora começou o teu castigo. Pai, posso sair do castigo, pai? Posso sair. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu tinha que estudar da 1:30 da tarde até as 3:30. Eu tinha que ficar no meu quarto e estudar, fazer lição de casa, e eu não podia sair do quarto enquanto não chegasse 3:30. Meu primo, ele chegava antes, a gente almoçava rapidinho e a gente ia jogar bola no campo, ali do lado de casa, e a gente ficava até 1:27, 1:28, 1:29, 1:30 tinha que correr para o quarto, porque eu tinha que estudar, até as 3:30. E assim acontecia. Eu queria muito sair do quarto, mas o meu pai, ele sempre estabeleceu um horário, sempre estabeleceu uma disciplina, que para mim nunca fazia sentido. Hoje eu entendo a sabedoria de você como pai colocar limites para os filhos,
você estabelecer critérios e condutas. E Deus, Ele fez a mesma coisa com o povo de Israel. Ele disse, olha, até 70 anos você vai ficar aqui. Você vai aprender algumas lições que eu vou te ensinar. E nesse caminho, nessa jornada, apareceu um homem chamado Daniel. E eu quero ler para você a história, junto com você a história de uma parte da história de Daniel, capítulo 9, versículos 2 a 10. A história e a maneira que Daniel entendeu o que estava acontecendo com ele e com o seu povo. E assim, Daniel não tinha feito nada de errado. Daniel simplesmente nasceu e como jovem foi levado junto. E às vezes a gente colhe as consequências de alguém junto conosco, de uma nação junto, todo mundo junto. E foi o que aconteceu com Daniel. Diz assim, na palavra de Deus: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. E eu me pergunto, se está estabelecido 70 anos, não bastaria eu simplesmente cruzar os braços e, bom, eu não preciso fazer nada, está dito e acabou. Mas é interessante que Daniel, ele faz o seguinte: orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei, ó Senhor Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecado. Veja só, ele diz nós, ele se inclui, ele não diz eles, ele diz nós. Nós temos cometido pecado e somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo, e hoje estamos envergonhados, sim nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo o Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador. Apesar de termos sido rebeldes, não te demos ouvidos, Senhor nosso Deus, nem obedecemos às leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. E é interessante que, de cara, nós percebemos que Daniel, ele se inclui numa situação. E é muito normal você e eu apontarmos o dedo que os outros são culpados, que os outros é que causaram a nossa situação, que os outros é que geraram essa consequência em nossa vida. E a gente normalmente tenta, numa doutrina de escapismo, livrar a nossa consciência e livrar-nos da nossa responsabilidade, porque todos nós temos alguma responsabilidade. E é interessante que Deus, ele fala através dos profetas, fala através das suas leis, ele fala com os reis, fala com a liderança, ele fala com os líderes religiosos, ele fala com o povo, ele fala com toda a sociedade, ele fala com todo mundo sabia que Deus estava chamando a atenção. E ninguém, absolutamente ninguém, fazia aquilo que Deus estava orientando a ser feito. E é normal quando uma sociedade inteira se corrompe, a situação dessa sociedade, dessa nação, desse povo, se torna de fato deplorável. Você encontra nações que possuem uma postura diante de Deus totalmente reprovável, em termos de comportamentos morais, e Deus, ele vai se opor. Deus vai chegar um momento que ele vai dizer, chega, agora vocês vão precisar ser corrigidos. E essas coisas acontecem, e acontecem também numa micro dimensão na nossa vida. Tem coisas que nós fazemos, que a gente sente lá dentro, que existe uma voz, alguma coisa que nos incomoda, um gemido, um desconforto que
fala para a gente não fazer. Não faça isso, não dê esse passo, não vá nessa direção. E às vezes a gente tenta calar essa voz, a gente quer porque quer, e a gente dá o passo, e depois a gente se arrepende. Mas o interessante aqui é que, para você encerrar certas coisas na sua vida, para você encerrar um cerco, um aperto na sua vida, muitas vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, nós precisamos simplesmente fazer como Daniel. Parar de apontar o dedo para todo mundo e dizer: Deus, nos perdoe. Deus, me perdoe, Deus. O Senhor é longânimo, o Senhor é misericordioso, e a melhor coisa que eu tenho para fazer, Deus, é dizer assim: Deus, me perdoe. Eu não devia ter feito isso ou aquilo. Eu não devia ter feito, Deus. Tenha misericórdia de mim. O Senhor está assentado num trono de misericórdia. E eu sei que o Senhor, se eu bater diante do Senhor, diante do seu trono, eu vou encontrar misericórdia. Mas Deus resiste ao soberbo. Mas quando a gente pede perdão para Ele, nós estamos sendo humildes. E Deus recebe, Ele nunca rejeita um coração contrito, um coração quebrantado, um coração de fato que diz assim: Deus, eu errei, me ajude, por favor, me salve. E a outra coisa que Daniel fez foi declarar a palavra de Deus. Ele não ficou tentando argumentar com Deus as coisas que ele poderia fazer, tentou barganhar com Deus, não fez nenhuma promessa, não fez nada. Ele simplesmente declarou a palavra de Deus, que dizia: Deus, em 70 anos o Senhor nos tiraria dessa vergonha. Então nós precisamos começar a declarar as promessas de Deus sobre nossas vidas. Nós vamos encontrar em Deus a misericórdia, certo? Deus sempre vai nos receber, sempre. Deus, Ele é misericordioso, não importa o que você fez. E tem certas coisas que você fez, que Deus de fato faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito, não segundo o nosso propósito, mas segundo o propósito dele. Basta você pensar um pouquinho na magnitude, na profundidade desta declaração, aonde um bandido, ele cometia os seus crimes, e por causa dos seus crimes, ele foi colocado numa cruz, ao lado de Jesus. E mesmo assim, mesmo uma pessoa condenada, e ele mesmo dizia: eu estou aqui crucificado, justamente, eu estou pagando pelos meus erros. Mas Jesus não. Tudo aquilo que estava acontecendo com ele, toda aquela tragédia, toda aquela consequência dos seus pecados, dos seus crimes, cooperou para o bem dele. Se não fosse, provavelmente, não fossem os crimes que ele cometeu, absurdo que seja isso, eu não estou orientando ninguém a cometer crime, tá? Mas tem certas coisas que a gente faz, e a gente queria nunca ter feito, e mesmo assim não devia ter feito, mesmo assim Deus transforma isso para o bem, porque naquele momento, o bandido olhou para Jesus, e foi a grande oportunidade dele. Foi por causa daquilo que Deus conseguiu transformar, e graças a um coração arrependido, ele invoca as promessas da pessoa de Jesus, que diz: aquele que crer em mim será salvo. E ele invoca a palavra que o próprio Jesus ensinou. Ele diz: Jesus, me perdoe, você pode me levar para onde o Senhor vai? E ele disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Você percebe como, não importa quem você seja, se você tiver um coração quebrantado, um coração humilde, e você procurar por Deus, Ele vai te receber. E Ele vai fazer com que as coisas cooperem para o bem daqueles que amam. Você ama a Deus? Pisa no tomate? Sim, piso. Erro? Sim, erro. Mesmo assim, Deus tem um propósito, e Ele vai transformar isso que você fez. E é lógico que Ele vai dizer assim: vai e não peques mais se você estiver vivo. Mas se for para a morte que você está indo, ainda assim, Jesus consegue resgatar você e transformar todas essas coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Se você não ama a Deus, as coisas que você está fazendo não vão cooperar para o bem. Perceba a frase: todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que amam a Deus. Nós não podemos tirar uma parte desse versículo, segundo o seu propósito. Então não importa o que você está vivendo, as falhas, consequências que você está colhendo por sua causa ou por causa de outras pessoas, se você ama a Deus, todas essas coisas Deus vai transformar para o bem, segundo o propósito dele. Ele tem algo em mente para você, e Ele vai transformar isso. Foi o que aconteceu com o bandido. Ele olhou para Jesus e ele olhou assim: esse homem vale a pena. Essa pessoa que é justa, essa pessoa, e naqueles segundos, naqueles minutos que aquele criminoso teve, ele conseguiu derramar o coração dele para Jesus. E basta isso, sabe? Basta isso para você e para mim. Basta derramar meu coração para Ele. Basta dizer assim: Jesus, eu nem sei te amar, mas sabe que eu estou começando a amar você de um jeito diferente. Não sei de onde vem esse sentimento, não sei por que vem esse sentimento, mas eu preciso de você. E um coração quebrantado, um coração contrito, humilde, Jesus nunca rejeita. Então Deus esteve no início do cerco do povo, e Ele esteve no final do cerco. E Daniel, para que isso terminasse, ele profetiza a palavra de Deus, ele profetiza as promessas de Deus, ele profetiza aquilo que foi definido por Deus, em humildade, pedindo perdão, e assim mesmo usando a palavra de Deus. E Deus fala para a gente entrar na presença dEle com confiança, com ousadia, mas com humildade. Cada um de nós pode, em tempos difíceis, em tempos de escassez, em tempos de dificuldade, em tempos de tragédia, em tempos de morte, em tempos de coisas horríveis acontecendo na nossa vida, todos nós podemos ter uma experiência com Deus, todos nós podemos ter uma revelação de Deus, todos nós podemos nos encontrar com Deus. E eu quero mostrar para vocês, num desses exílios, numa dessas situações, o povo sendo castigado, repreendido por Deus fortemente. Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados. Olha a situação. Se você nunca viu um campo de refugiados, é uma cena deprimente. Quando eu fui para a África em 2005, faz tempo. Em 2005, e eu fui ali em Gana, na Nigéria. Não, é em Gana, na cidade de Accra, ali na capital de Gana, tinha um campo de refugiados com 30 mil pessoas aproximadamente, de liberianos. Pessoas que saíram da guerra civil, fugiram para essa cidade. Eles estavam lá, 30 mil pessoas, barracos que quando eu entrava eu tinha que ficar baixinho com aquela telha de zinco, aonde maridos e esposas se separaram durante a fuga e não se encontraram mais, e por um acaso estavam no mesmo campo de refugiados, aonde a mulher casou com outro, e o marido no mesmo campo casou com outra, tiveram filhos e de repente se encontram no campo de refugiados. E agora, o que eu faço? Uma confusão, uma tragédia terrível. E ali estava então Ezequiel, entre os exilados, uma situação chata, com certeza num ambiente hostil, com certeza num ambiente depressivo. Ele estava ali junto ao rio Quebar, e abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Sabe quando você tem uma situação deplorável, e mesmo assim você, de uma maneira milagrosa, você tem um encontro com Deus? Eu quero dizer para você que não importa o que você está vivendo, não importa a tristeza, a solidão, não importa quão difícil esteja a sua situação, Deus pode te encontrar ali, e você pode ver que essa situação que você não queria estar, se torna numa situação que você pode simplesmente minimizar, porque você vai ter uma experiência com Deus. E quando você tem uma experiência com Deus, tudo à sua volta perde valor, tudo à sua volta deixa de ser tão importante, porque você
consegue perceber que você está literalmente na sombra dele, você está debaixo das asas dele, você percebe que os teus problemas ficaram muito pequenos, você percebe que um Deus grandioso e um Deus que te dá paz, que ultrapassa todo o entendimento, aonde você está com muita pressão, mas você entra na presença dele e parece que você não tem mais pressão alguma, parece que tudo sumiu, parece que tudo acabou, e você está numa outra dimensão, e não tem conta para pagar, não tem problema para resolver, não tem nada, mas você está ali se encontrando com Deus, porque Ele se manifestou, não importa a situação. Ezequiel 1:1 mostra, mesmo exilado, mesmo numa situação deplorável, Ezequiel teve visões de Deus, ele viu coisas incríveis de Deus, e eu quero incentivar você, na situação que você está, nesse cerco eventualmente que você está terminando, que Deus permita que seja assim, que você perceba que Deus está ali com você, Deus está ali falando com você. E nesses últimos tempos, nós temos compartilhado com vocês certas dificuldades que a gente passa, né? Eu passo, e nesse sábado de manhã eu fui fazer um frete para minha esposa. Alguém de vocês já assistiu a Era do Gelo? Que tem um esquilo, que ele tem a infeliz ideia de casar. O esquilo teve a infeliz ideia, porque nós maridos, quando a gente acha uma esposa, a gente acha o bem, né? Mas o esquilo achou o mal, né? Com toda certeza. Mas aí a esquila diz assim na árvore, né? Aponta para o sofá e o esquilo, ele vai lá e pega o sofá e joga para lá, né? Aí ela olha assim, põe de volta, põe aquilo lá e aquilo para cá, e o esquilo fica um escravo. Lógico que durou pouco tempo o casamento, o esquilo fugiu, não deu certo, deu tudo errado. Mas eu até me perdi, mas eu estava indo para a chácara para levar os pisos, que na verdade é você e a tua filha, disseram, 2 mulheres. Eu e o Leandro fomos até o CT, trouxemos não sei quantos metros quadrados de piso de borracha, 1 tonelada, usamos o carro do Kleber, foi um parto trazer aquele piso todo, um parto, me arrebentei inteiro. Trouxemos tudo para Curitiba, pusemos na academia, ajudamos a montar tudo, lá desce piso, faz toda uma trabalheira, e aí, tive que levar mais 200 metros quadrados de piso de novo, sei lá quantos pisos que eu levei de volta, e descarrega aquele troço lá, e traz um outro piso de volta para cá, e amanhã tem que montar tudo, lá na academia, né? Mas, nesse processo, eu tive uma visão de Deus, mas não foi por causa do trabalho que a Cris me deu, né? Mas é pela fase que a gente se encontra, e que cada um de nós tem a sua situação, o seu momento. Deus me perguntou o seguinte, Ronald, o que você está achando dessa fase que você está vivendo? Eu falei, posso falar a verdade? Né? Posso usar uma linguagem censurada? O que eu posso falar, né? Não, o que você está achando? Eu estou achando horrível. E tira a mão da boca. E o que nós estamos, estou corrigindo meu filho em pleno culto, está roendo unha, pelo amor de Deus, né? E aí ele pergunta, e o que você acha do fato de que eu estou presente nessa tua fase horrível? Aí o Espírito Santo nos conduz a responder bem. Eu falei, Deus, é uma honra ter você do meu lado. Sabe, a gente às vezes olha demais o problema e a gente esquece quem está do nosso lado. E eu fui muito tocado por Deus nesse sábado de manhã. Falei, Deus, é uma honra ter o Senhor do meu lado. E sabe o que mais? É uma honra vencer essas coisas com o Senhor do meu lado. Porque Deus sempre nos conduz em triunfo. Ainda que a gente esteja passando por um vale, Deus está ali e a gente precisa falar assim, Deus, obrigado porque o Senhor está aqui.
Ao invés de ficar reclamando da situação, ai meu Deus, isso e horrível, ai meu Deus. Pense que horrível seria eu ficar viajando com alguém que ficasse horas e horas e horas e horas só reclamando da situação que está vivendo junto com ela. Quando a gente viajava de moto, 3 dias é o suficiente, porque no 3º dia já tinha que ressuscitar alguém, porque a gente já queria ter matado, né? Mas como é horrível você ficar na companhia de uma pessoa que só reclama. E Deus me chamou a atenção, e eu creio que se Ele fala para mim isso, Ele está falando para você também. Ele fala para a nossa igreja, de que nós precisamos nos alegrar, porque tem alguém junto conosco na situação difícil. Tem o 4º homem na fornalha. Com certeza Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados numa fornalha ardente, com certeza eles não ficaram ali com o 4º homem, que é Jesus Cristo. Eles com certeza não ficavam reclamando assim, Jesus, olha aqui, ok, nós estamos passando aqui, não sei o quê. Gente, com toda certeza, eles estavam ali conversando com Ele, e a proporção da presença dEle, em relação ao que eles estavam sofrendo, era incomparável. A presença de Deus na sua vida, na situação que você encontra, você precisa reconhecer que é uma honra ter Deus do seu lado. E nós precisamos ter uma posição mais nobre nas dificuldades que a gente enfrenta. Nós temos que ter uma posição mais altiva, dizendo assim, Deus está comigo. Obrigado, Deus, porque o Senhor está comigo nessa situação, e obrigado, Deus, porque nós vamos vencer. E aí você começa a declarar as promessas de Deus que Ele já te ensinou. Você começa a declarar a vitória de Deus na sua vida, e não simplesmente uma vitória gananciosa, uma vitória egoísta, mas é uma vitória que coopera segundo o seu propósito, que coopera, se alinha com aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, mesmo em tempos difíceis, nós podemos encontrar Deus, e nós precisamos perceber que é uma honra ter Deus do nosso lado nessa situação. E é principalmente em tempos difíceis que a gente vê quem é quem. É principalmente em tempos difíceis que a gente percebe que de fato Deus não envia coisas, Deus não envia um livro, Deus envia pessoas. E Ele envia você para onde você está. A pressão que você está enfrentando tem justificativa. Deus permitiu, Deus vai definir um fim, mas Ele está com você naquela fornalha. Ele está junto com você naquele momento, e Ele quer que você perceba que aquela situação não é o todo. Ela faz parte de algo maior que Deus está fazendo. Então, quando você tem, por exemplo, José passando por uma traição da sua família, sendo vendido como escravo para uma caravana que leva José até o Egito, e ele tem toda uma trajetória lá, até se tornar o segundo mais poderoso, abaixo de Faraó apenas. José, ele foi enviado. Foi enviado sim como ovelha no meio de lobos, é verdade. E Deus não mudou. Você continua sendo da mesma natureza de José, em carne e osso, e Deus pega você e Ele te envia. Ele envia você para um lugar, e Ele vai te pôr lá. Ele vai estar com você lá, Ele não vai te largar, Ele não vai pôr você lá e te dar as costas. Ele vai com você. Deus envia pessoas, e você e eu precisamos estar conscientes de que a cortina não fechou, Deus não deu as costas, Ele está ali junto conosco, e nós precisamos aprender a honrar a presença dEle, em meio à dificuldade. José foi colocado, e ele foi enviado, ele foi colocado, infiltrado no poderio de Faraó. Deus tinha uma missão, Ele usou todas as circunstâncias para que José chegasse naquela posição. E foi necessário todas essas coisas horríveis acontecerem na vida de José, aonde ele não entendia por que aquilo estava acontecendo. E mesmo assim Deus permitiu, para que ele pudesse ter um homem infiltrado no reino de Faraó.
A mesma coisa aconteceu com Davi. Foi colocado como um menino, como office boy, como um motoboy, para levar o iFood dele, da família dele, que pediram pizza, pão, sei lá o que mais, e Davi vai lá e leva a comida e vê Golias. Deus envia Golias para lá, Deus envia Davi para lá, e a história você conhece. Deus está sempre enviando você e eu, porque nós somos as pessoas que Ele quer deixar infiltrado aonde nós estamos. Você foi colocado na empresa que você está, porque Deus infiltrou você lá. Deus colocou você na escola que você está, porque você foi infiltrado lá, você tem uma missão lá. Cada um de nós não vive mais para nós mesmos. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para Jesus. E nós podemos repetir aquilo que Paulo fala: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E é essa a missão, essa é nosso desafio, de termos consciência de que a gente não vive mais para nós mesmos. Se eu não vivo mais para mim mesmo, alguém está cuidando das coisas, e Deus está arquitetando todas as coisas para o bem, segundo o seu propósito. Então o cerco faz parte, mas ele tem fim, ele tem um fim. Olha, por exemplo, Jesus também foi enviado, e Jesus foi enviado na plenitude dos tempos, na situação mais emergencial da raça humana. Jesus foi enviado. Diz assim em Gálatas 4, versículos 4 e 5: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus foi enviado, e ele passou por poucas e boas, mas tudo cooperou para o bem, porque Jesus amava seu Pai, segundo o seu propósito. Havia um propósito nesse envio, existe um propósito na sua vida, e Ele está enviando você para você fazer algo. Você não pode ficar passivo, inerte. Nós temos que entrar em ação, nós temos que falar com Deus, nós temos que descobrir a nossa missão. E é claro que uma das missões que nós temos é: ide e pregai o Evangelho por toda a terra. A começar aonde? No meu vizinho, na pessoa que está perto de mim. E depois você pode espalhar, depois você pode expandir. Não adianta você querer ser um profeta para as nações, se você não consegue nem falar com o seu vizinho. Na verdade, a gente pensa em ser profeta para as nações, porque a gente pode fugir da nossa realidade, né? Então, Deus, Ele sempre envia pessoas, e você é uma pessoa, e Deus enviou você, e tudo que você está vivenciando faz parte de uma grande arquitetura, de um grande plano. Nessa trajetória, o apóstolo Paulo nos ensinou como nós devemos viver, e ele começa a mostrar o que realmente é importante na vida. Paulo, ele fala aos Filipenses, capítulo 4, versículos 12 e 13, o seguinte: sei o que é passar necessidade. E muitos de nós cristãos já estaríamos amarrando esse tipo de situação. Isso não vem de Deus, isso está errado, isso não pode ser assim. A gente começa a ficar irritado com Deus, a gente fica reivindicando coisas para Deus, e a gente esquece de honrar quem está conosco naquela necessidade. Sei o que é passar necessidade. Quem de vocês sabe o que é passar necessidade? E sei o que é ter fartura. Muitos de nós já sabemos o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós não podemos mais aceitar no mundo evangélico uma mensagem que pega simplesmente as últimas palavras desse versículo, aonde diz simplesmente: tudo posso naquele que me fortalece, e a gente joga fora todo o espectro de experiências que um ser humano pode ter.
de necessidade e de fartura. Sabe que muitas vezes as bênçãos podem ser uma das maiores dificuldades para uma pessoa administrar a sua fé. Dê dinheiro para uma pessoa, dê poder para uma pessoa, e você vai ver quem ela realmente é. A mesma coisa acontece, deixa a pessoa passar fome, deixa a pessoa passar frio, e veja como ela vai reagir. Que chuva, não? O apóstolo Paulo, ele sabia o que era viver debaixo de pressão, viver debaixo de um cerco. A sua vida constantemente estava sendo ameaçada, passando por naufrágios, açoites, apedrejamentos, constantemente sendo afligido por situações da vida. Outra passagem na palavra de Deus fala sobre pessoas que viviam isolados da sociedade, viviam em cavernas, viviam escondidos, viviam marginalizados. Que tipo de pessoas será que eram? Que tipo de pessoas será que eram essas pessoas que viviam numa caverna? Vocês estão conseguindo me ouvir? Leandro? Será que a gente olharia para essa pessoa e diria, eu quero ser como ela? Uma pessoa vivendo numa caverna, e a palavra de Deus diz que o mundo não era digno de retê-los. O mundo não era digno desse tipo de pessoa existir perto dela. E a gente com certeza, ou provavelmente eu, olharia para essa pessoa e diria, eu não quero ser que nem ela. Morar em caverna, isolado da sociedade, Deus me livre. Eu não quero isso. Eu quero as bênçãos de Deus. Eu quero... E Deus vai lá em Hebreus 11, ele diz, gente assim, esse tipo de pessoa, que poderia clamar a mim, para ser liberto da guilhotina, para ser liberto da morte, decidiram não ser libertos, para alcançar uma ressurreição superior. Você sabia que existe ressurreição superior a uma ressurreição normal? Pelo que a pessoa abre mão, pelo que ela poderia reivindicar. Jesus não disse para Pilatos, se o meu reino fosse aqui, se eu quisesse me libertar, o meu pai enviaria legiões de anjos e me tiraria dessa situação. Jesus tinha todo o poder para se libertar de uma situação, e ele não fez. E Jesus alcançou uma superior ressurreição. E ali, por causa disso, ele volta e diz assim para os seus discípulos, toda a autoridade me foi dada, e eu envio vocês debaixo desta autoridade. Mas nós temos que parar de ser mimados. Nós temos que parar de ser aquelas pessoas que ficam pedindo conforto, prosperidade. Nós temos que pedir para Deus, qual é a sua vontade? O que é que o Senhor quer que eu faça hoje? Já não sou mais eu quem vive. Eu não quero viver para mim mesmo, Deus, eu quero viver para o Senhor. O que é que o Senhor quer me falar? E isso é uma busca diária. Todo dia nós temos que buscar isso. Todo dia. E para encerrar nosso pensamento aqui, e a nossa série, quando nós ouvimos Jesus orando, e ele diz assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Vocês não percebem como Jesus apresenta a vontade dele? Sabe a vontade do Pai, e ele assume a vontade do Pai? E a vontade do Pai passa a ser a dele? Você e eu precisamos
abrir mão da nossa vontade. Eu quero isso, Deus, mas qual que é a tua vontade, Pai? Então eu quero essa vontade, eu quero isso, eu vou passar por isso, eu vou passar isso junto com o Senhor. E não é fácil, gente. Jesus, teve uma cena de um levantador de levantamento terra, né? Que o cara levanta uma barra do chão, com um monte de anilha nas pontas, e a barra enverga assim, né? E a pressão interna dele foi tão grande, quando ele terminou de levantar, escorreu sangue do nariz, de tanta pressão que ele teve. Estouraram os vasos capilares e sangue jorrou pelo nariz dele, de tanta pressão. Jesus, a palavra de Deus diz que ele suava gotas de sangue, de tanta pressão que ele sofreu. Ele diz: Pai, a minha vontade era essa, mas eu quero a tua vontade, a tua vontade passa a ser a minha agora. E ele foi voluntariamente, ele assume a vontade do Pai. É importante você perceber que, como é que eu coloco isso? Para não falar uma heresia, mas espero que você entenda. Jesus acabou fazendo a vontade dele. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Ele tinha essa vontade, mas ele pegou e disse: tá bom, Deus, a tua vontade, eu quero a tua vontade. Ele acabou querendo a vontade de Deus. É nesse ponto que você e eu precisamos chegar. Isaías fala que se você for obediente e desejoso, você vai desfrutar do melhor da terra. Tem que ter obediência e tem que ter vontade. As duas coisas andam juntas. Mas Ezequiel 22:30, depois de uma situação adversa por causa do exílio, por causa das transgressões, Deus fala o seguinte para o povo: procurei entre o povo, entre eles, um homem que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. Não achei nenhuma pessoa que tivesse consciência de que um povo todo ia sofrer. A nossa igreja precisa de pessoas assim. Eu preciso ser uma pessoa assim, que eu coloco toda a igreja diante do Pai. Eu falo assim: Pai, perdoa-nos. Não é perdoa-os, é perdoa-nos, perdoa-me. Eu preciso me colocar na brecha, eu preciso levar toda a igreja, toda a minha família, todos os meus irmãos diante de Deus e dizer assim: Deus, tenha misericórdia de nós, perdoa-nos, Pai, perdoa-nos, Pai. Porque Deus procura isso. Olha o que Ele disse: eu procurei alguém que pudesse ficar numa brecha de oração, que pudesse defender um povo, pudesse defender uma nação, pudesse defender os irmãos, e não encontrei ninguém. Que frieza, que maldade estava naquele povo, quanto distanciamento de Deus. E é claro que eu sei que a grande maioria, todos que eu conheço, ora por essa igreja, mas o que eu quero estabelecer aqui é o princípio que Deus estabelece, de que aquilo que você faz já pela igreja, faz pela sua família, Deus se alegra, e Ele diz: continue fazendo isso. Eu não estou citando isso aqui para apontar o dedo que nós não estamos fazendo. Eu estou dizendo assim: que bom que nós fazemos, que bom que nós temos mais do que uma pessoa que coloca a igreja diante de Deus, que se coloca na brecha, que faz uma defesa, levanta um muro, e a única brecha que tem no muro, ele se coloca como o tijolo, ou a pedra, ele se coloca lá naquela brecha. Eu sou parte da defesa, eu sou parte da solução, eu sou parte da intercessão. E Deus espera isso de você e de mim, e Ele quer que a gente cresça nessa intensidade. Para quê? Para que o cerco
cesse, para que a gente possa profetizar sobre a igreja, profetizar sobre a nação, profetizar sobre a nossa casa, profetizar sobre a nossa família, profetizar sobre a nossa empresa, profetizar na nossa circunstância. Deus envia pessoas. E aqui nós temos, por exemplo, Esther. Esther, uma mulher linda e maravilhosa. Ela foi colocada no palácio como a preferida do rei, e Mordecai ficou sabendo de uma situação onde todo o povo judeu seria exterminado, extirpado. E ele vem e fala para Esther: Esther, você precisa entrar na presença do rei, e você precisa interceder por nós, você precisa levantar um muro de proteção e se colocar na brecha, senão nós vamos ser eliminados. E ela responde: mas eu não posso entrar na presença do rei sem autorização, ele me mata. E Mordecai fala: se você não entrar, Deus vai levantar outra pessoa no teu lugar. Mas será que não foi para esse motivo, não foi por causa deste motivo, por esta ocasião que Deus te colocou aqui? Será que não foi precisamente por causa disso? E não era para você ficar tendo banhos de óleo, massagens, spa, day spa, eterno, para você ficar sempre linda e maravilhosa? Será que Deus não te colocou ali para você proteger uma nação? Sabe, não pense tão pouco a teu respeito. Não pense tão pouco a respeito da função que você tem. Não pense tão pouco daquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Você mais Deus é um poder infinito. Tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Esther foi enviada como uma infiltrada nesse reino para proteger toda uma nação. A lista de Schindler, teve um alemão que foi enviado para aquele tempo para proteger centenas de judeus. Foi enviado, estava lá infiltrado para poder fazer a diferença, para ajudar algumas famílias. Você, com toda certeza, é um infiltrado aonde você está. Tenha certeza disso, você foi infiltrado nessa situação. Agora, para quem é casado, as nossas orações, e aqui Pedro está falando com os maridos, as nossas orações, elas só são interrompidas quando a gente está com problema com a esposa. E Pedro fala que se você não estiver em paz, não estiver bem com a tua esposa, se você não trata bem a tua esposa, como que você quer tratar as outras pessoas? Que tipo de testemunho você pode dar se você não respeita a tua esposa, se você não é fiel à tua esposa, se você não trata bem a tua esposa? As tuas orações vão ser interrompidas. Eu falo para você, marido casado. Está casado. E você trata mal a tua esposa, se a tua esposa foi embora, tudo bem. Mas se você é casado e você maltratar a tua esposa, Deus vai olhar assim para você e: nossa, que bafo que você está hoje, né? Está cheirando mal essa tua história. Você está falando comigo com... Vai escovar os dentes, vá se acertar com a tua esposa. Porque Pedro fala: as tuas orações não serão atendidas. E mulher, você não pode usar isso contra o marido, tá? Não pode. Hã? Pode lembrar, isso, a nível de oração, né? Você recebeu uma esposa para ela andar junto com você, para ela te ajudar a tomar as decisões certas, né? Na hora certa, né, Dai? Kleber está cheio de primeiras intenções. Mas eu quero incentivar você.
para sair do cerco, que você está pedindo tanto, nessa pressão que você está, talvez você esteja sendo um cavalo com a tua mulher. E isso não pode acontecer. O cerco continua. Vai aumentar, te digo. Ou você brigar com a tua mulher, tratar ela mal, no meio do cerco, você vai montar uma cerca gigantesca em volta de você, arame farpado, um monte de coisa, cerca elétrica, né? Um monte de coisa. Trate bem tua esposa, e as tuas orações vão ser ouvidas. Ok? Então eu quero encerrar essa série dizendo, por último, quando você encontra alguém, por exemplo, uma esposa, você acha o bem e você começa a acionar o princípio de onde 2 ou 3 pessoas concordarem a respeito de qualquer coisa, aquilo vai acontecer. Talvez você ande sozinho, talvez você esteja sozinho, mas a C3 ela tem o princípio de trabalharmos dentro de connects, aonde nós podemos receber você nas casas, aonde nós podemos orar junto com você, trabalhar junto com você, a gente se meter um pouquinho na tua vida, te ajudar um pouquinho, dizer que está certo, dizer que está errado, e a gente se ajudar, a gente permitir um falar na vida do outro, a gente orar um pelo outro e concordarmos uns com os outros a respeito de algumas coisas que para nós é importante. Eu preciso que o cerco termine. Você consegue declarar junto comigo essas promessas de Deus? Que eu fui chamado para ser cabeça e não cauda, por exemplo. E você ora junto com alguém, lá no Connect, pede oração. Amém? Então eu quero incentivar você a participar, quero chamar aqui na frente a Ju, Duda. Sabe aquela parte que Jesus diz, a música diz assim, Ele nunca vai falhar, né? Que a gente diz, não vai, mas aí a gente fala assim, o Duda vai, né? Ai, é muito engraçado. Aí, quando o Duda erra a letra, a Júlia faz assim, ó. Mas é irresistível, né? É irresistível. Marido e mulher é assim, né? Eu só não sei por que na Bíblia não está escrito que se a mulher tratar mal o marido, as orações dela não são interrompidas. Eu acho que devia ter uma... Isso não existe. Não existe. Teu marido nem está aqui, né? Tá bom, tudo bem. Vamos ficar em pé, gente? Vamos ficar em pé? Nós vamos orar e vamos cantar uma última canção, adorar a Deus. E é isso aí. Vamos orar. Pai querido, quero te agradecer por esse tempo, quero te agradecer por essa série. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que nós estamos vivendo e te agradecer mais ainda, porque o Senhor está conosco. E para nós é uma honra passar pelo que for, sabendo que o Senhor está do nosso lado, sabendo que o Senhor está naquele momento difícil, sabendo que o Senhor pode se revelar a nós nessas situações difíceis, e nós podemos perceber que o Senhor é muito mais importante do que qualquer solução, do que qualquer bênção. O Senhor é muito maior, o Senhor é muito mais importante, e nós queremos aprender a te amar cada vez mais, independente das circunstâncias. Pai, nós amamos o Senhor, nós te agradecemos pela salvação das nossas almas, te agradecemos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Pai, fica conosco nessa noite, nos envia para uma semana abençoada, ajuda-nos, Senhor, a valorizarmos e honrarmos o Senhor, e a termos consciência de que o Senhor está conosco, em nome de Jesus, amém.